A graça e a paz, meus amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa revista do quarto trimestre de 2020. É a lição número 7, que tem por tema a teologia de Bildade e se há sofrimento, há pecado oculto. Essa é uma situação, né, bem complexa, né? Bildade trouxe isso para Jó como uma afirmativa. Mas aqui, na nossa EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical, nós vamos debater um pouco se de fato, quando há sofrimento, é porque há pecado oculto, né? E eu já queria, dizer que sou muito grato aos amados da EBD Panorama pela disponibilização dos slides aqui para facilitarmos aqui, trabalharmos de forma também visual com vocês a respeito, da lição, dessa lição do livro de Jó, um livro tão importante e daqueles que já vêm nos acompanhando aí desde o início da primeira lição, sobre o livro, vê que o livro de Jó coloca o cristão numa situação de questionamentos, de reavaliação de conduta, do que de fato eu entendo como fé, do que eu entendo sobre Deus, dentro do que é possível entender Deus, da sua magnitude, do seu poder, da sua infinita misericórdia e do seu amor. E essa lição, essa próxima, nós tivemos a teologia de Elifaz a semana passada, que tinha como pergunta que só o pecador sofre, Era uma pergunta, mas Elifaz fazia essa afirmativa para Jó, que só quem sofria era o pecador. Mas hoje nós temos uma situação totalmente diferente, Se só quem sofre é porque tem pecado, só é pecador, então se há sofrimento é porque há pecado oculto. Então quer dizer que toda pessoa que sofre, essa era a visão de Bildade quando foi conversar com Jó, foram debater, na verdade, sobre a situação de Jó, era porque se ele estava sofrendo é porque havia um pecado oculto. E essa história de pecado oculto, meu amigo, eles vão especular demais, sabe? Diferentemente, por exemplo, do que de como foram os debates com Elifaz, entre Elifaz e Jó, que Elifaz, vamos dizer assim, pegou o mais maneiro, e só depois é que vamos dizer assim, que levantou a voz para Jó, no sentido de não aceitar, dizer que Jó, você é um perigo, você vai colocar toda a doutrina da igreja, da religião, da religião em Deus, no caso ali era o Antigo Testamento, em xeque, porque isso não existe. E hoje Bildade não vai ser tão diferente não, ele trabalha também, como a gente até rascunhou aqui, ele trabalha com o mesmo princípio utilizado por Elifaz, a história da lei, da causa e efeito, Bildade vai defender uma moralidade, um moralismo ético, um legalismo religioso, que é o que a gente vai poder perceber, que é como se Deus tivesse criado todo mundo, Deus Todo-Poderoso criou todo mundo, disse o que queria que os homens fizessem, e voltou lá para o seu trono e não se mistura aqui. É como se ele fosse ele não fizesse o gerenciamento aqui dos cristãos. É como se diz, estão com problema, sigam a cartilha, sigam as regras, vocês aí que se resolvem, certo? E é exatamente isso que Jó vai contestar também no debate com Bildade, que Deus não está sentado lá no trono dele, lá sentado, esperando e deixando aqui as coisas acontecerem, não. Jó, inclusive, vai antecipar, vamos dizer assim, muitos teólogos, estudantes da palavra mesmo, estudiosos da palavra, dizem que Jó antecipava exatamente esse Cristo, que veio como mediador, como nosso advogado, que é a pessoa que inclusive hoje
É o único mediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo, Filho do Pai, do Deus Todo-Poderoso. É aquele a qual nós devemos nos posicionarmos, converger as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso reconhecimento de fraqueza, né, para Jesus, porque ele vai servir, ele é esse advogado, ele é esse único mediador. Aí isso, entre outras discussões, como por exemplo com os católicos, né? Mas a nossa intenção aqui na nossa lição de hoje não é enveredar para esse ramo, não é para essa via de discussão, não. O que é fato é o que Jó, não é, clamava, ele tinha certeza, por mais que Bildade, Elifaz tivesse dito que não, isso não existe, não é? A história da meritocracia, o homem não, pela meritocracia humana, o homem era capaz de alcançar a graça de Deus por aquilo que ele fazia, né? Ele entendia e fazia como certo. E é como se ele dissesse assim, o próprio poder, né? Eu até coloquei aqui, ó, por isso que o homem não será justificado pelas obras, né? Eu só posso ser justificado por Jesus para chegar 100% justo a Deus. Mas Bildade dizia o contrário, que o homem poderia chegar 100% justo a Deus se de fato ele não apresentasse esses indícios que estavam sendo apresentados por Jó, né? Porque para todos os efeitos, Jó estava escondendo alguma coisa. E Bildade, como eu falei há pouco, Bildade vai pegar pesado, meu amigo. Bildade já começa o debate já dizendo que, né, a questão da morte dos filhos dele, né, foi por conta das transgressões, né? Eles morreram porque eles eram maus, porque tinham pecado. Agora imagine a pessoa dizendo isso para uma pessoa que está doente, né, está com a saúde debilitada, está passando por toda uma crise, né, passou por uma crise existencial no início, né, só porque nasceu, etc. Estava calejado por conta da situação, né, e ainda vinha escutar isso de alguém, né, dizer que não foi mais do que justo você ter perdido seus filhos transgrediram, né, os princípios morais da religião, tá certo? E não pensem que a gente está aqui fazendo só um estudo aqui de um livro do Velho Testamento, não. Porque hoje, quando a gente começa a estudar, eu venho dizendo isso lição por lição, quando a gente começa a estudar, a gente vê isso, muitas práticas, né? Muitas práticas dentro das igrejas, inclusive das nossas igrejas. Porque parece que pela tradição, do mesmo jeito que a tradição, Bildade e Elifaz, né, argumentavam, não é que o argumento deles estava errado não, viu? Na aula passada também, eu vou logo esclarecer isso, porque eu não sei se você já vem nos acompanhando. Na aula passada a gente dizia isso, que esse princípio aqui, o princípio de causa e efeito, ele não é mentira na Bíblia, não, ele existe. Agora, a questão é que eu não posso tornar esse princípio e generalizar esse princípio como um princípio único, um princípio que vai justificar todas as situações de todos os cristãos. Não é assim. Bildade e Elifaz erraram por conta disso. E talvez por conta exatamente de uma tradição que vinha sendo repetida, né, de geração para geração. Para eles, o que eles conheciam como verdade, como princípio, como conduta cristã, era só aquilo. Seja bom, que só vai acontecer coisa boa. Se a pessoa está doente, se pegar uma doença, se morrer, se acontecer uma coisa de mal, né, é porque tem alguma coisa. Imagina quantas pessoas, eu imagino, não se auto, né, era a história da penitência, né? A história da autopenitência, né? Autoflagelo, por exemplo. Quando acho que a pessoa pegava uma gripe lá, uma coisa dessa que ia pra cá, ficava 3 dias, pronto, ela dizia, olha minha filha, olha, vá se preparando aí, ore a Deus, a gente tá cuidando aqui, mas ore a Deus, porque se isso aconteceu com você, é porque você está em pecado. Com certeza isso foi reproduzido, e hoje ainda é reproduzido. Eu ainda digo, eu me lembro quando eu era pequeno, eu não lembro se eram meus pais, mas meus avós, alguns tios, diziam, se eu levasse uma queda, né, e chegasse chorando em casa, aí dizia, bom, bem empregado, isso é castigo de Deus. Né? Outras pessoas, por exemplo, aconteceu de bater um carro,
Pessoas normais, estou dizendo aqui pessoa que encheu a cara, né, e bateu o carro aí, não, porque aí a pessoa mesmo procurou, mas bateu o carro, sei lá, quebrou um bem, uma coisa, né? Aí vai dizer que foi também castigo bem empregado, Deus não queria que você, aí já bota Deus no meio, né? Então isso também é uma questão de tradição e que está assim envolvida na nossa realidade sim de hoje. Então estudaremos aqui, como está aqui na introdução, nós estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. Meu amado, é complicado, e quando você pega uma pessoa, que quer vir lhe dar conselhos, certo? Uma pessoa, não é qualquer pessoa, da igreja, uma pessoa que diz que tem muito tempo de igreja, é até usada também por Deus, por vezes é usada por Deus, mas às vezes quer generalizar, uma orientação, um conselho da parte de Deus, quando a gente sabe que o que está acontecendo conosco não está relacionado àquilo que o irmão ou que a irmã está sugerindo dizer que seria a causa do meu problema. É complexo, meu amado. É complexo. Eu conversava com minha esposa, eu disse, bem soubesse, quando Jesus disse que assim como os fariseus que trabalham também, que fazem vãs repetições de oração, a gente estava debatendo sobre a oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus disse quando fores orar, E ele dá a oração do Pai Nosso não para a gente tornar a oração do Pai Nosso, por exemplo, como uma mera repetição. Mas se você perceber na oração do Pai Nosso, lá tem pontos importantes que precisam ser lembrados todos os dias e às vezes várias vezes por dia, que é o que? Você reconhecer Deus como seu Pai. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, se você parafrasear, venha a nós o teu reino, primeiro você faz um agradecimento ao Todo-Poderoso, ao Pai, ao Deus, o detentor de todas as coisas, o que dá, o que sabe tudo, o que dá ordem ao nosso respeito. Depois você vem, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, a gente pedir pela infinita misericórdia que o nosso nome continue inscrito no livro da vida, pelas infinitas misericórdias e pelo amor de Deus. Era isso também que Jó se pautava. Jó sabia que haveria de ter uma pessoa que lá, na parte celestial, que iria ver essa situação dele. Então, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor. Já que tu dizes que todas as coisas cooperam para o meu bem, então se eu preciso entender que todas as coisas, aqui na oração do Pai Nosso não diz todas as coisas boas ou todas as coisas más, não diz isso, diz todas as coisas, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, então toma, Senhor, se todas as coisas para a honra e glória do teu nome, se tu cuida, se eu tenho deixado, se eu tenho buscado, se eu tenho sido temente a ti, então cuida de mim, Senhor, que o teu Espírito Santo continue falando dentro de mim, me orientando, dizendo o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso abrir mão, abnegar, Senhor, o que é que eu preciso ajudar, como é que eu posso ajudar uma pessoa, está tudo dentro desse arcabouço, dessa área aí que a gente está lendo. Aí o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente está agradecendo pela condição de hoje. Se todas as coisas cooperam, eu tenho que agradecer. Se eu só tenho um pão para dividir para mim e para minha esposa, eu tenho que agradecer, porque hoje ainda tem, Deus deu a condição, ainda que o mínimo esteja, você tenha um mínimo dentro de casa, mas é a condição que Deus lhe deu nesse momento. E como é que você vai dar testemunho às outras pessoas? Só se dá testemunho quando a gente está bem financeiramente, Pelo contrário, muitas pessoas, quando estão bem financeiramente, dão as costas para Deus. Então é nesse momento de dificuldade que a gente tem que estar alegre, sabe?
de dificuldade, de adversidade para esse mundo. O que é adversidade para esse mundo, o que é impossível para esse mundo é que a gente tem que estar de cara boa, agradecendo e resplandecendo, sabe, a imagem de Cristo nas nossas vidas. Né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Diz, Senhor, pela infinita misericórdia, perdoa os meus pecados, ainda aqueles pecados que eu nem sei que cometi, mas como eu sou pecador, eu cometi. E eu até digo, eu peço de fato que o Senhor me perdoe, porque o Senhor sabe que eu tenho perdoado quem me ofendeu. Você não pode mentir para Deus, que Deus sabe. E se você fez a sua parte, ele vai fazer a parte dele também, porque ele espera que se você quer meu perdão, filho, você quer meu perdão, Deus deu perdão também, ainda que você esteja com a razão. Perdoai a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O mal aí vem a história. O mal é mal. Como é que o mal é mal se Jó passou, por exemplo, pelo mal da doença aqui para esse mundo aqui? Quem está doente é uma notícia, né, ruim. Jó perdeu os filhos, é uma notícia ruim. E Deus livrou ele desse mal. O mal que eu entendo aqui na oração que Jesus Cristo nos ensinou é o mal aí não parametrizado por esse mundo, pelas circunstâncias, pela cultura desse mundo, não. Mas é o mal que, por exemplo, está instituído no Novo Testamento, lá em Gálatas 5. Que eu possa ser reto, que eu não me desvie. Que eu não deseje, que eu não seja prostituto, que eu não seja avarento. Esse é o mal, além daqueles que nós, como eu, nós fomos resgatados, né, do lamaçal, do pecado, de uma vida promíscua. Essas vontades, que não necessariamente são setas, né, flechas malignas do adversário, mas que, porventura, ainda podem estar como um espinho na carne dentro de mim, é desse mal também que eu tenho que clamar a Deus para Ele me livrar das minhas vontades, dos meus desejos e desenvolver o domínio próprio. Certo? Eu entrei por aí porque é isso, na hora da oração. Olha a oração, o que era oração para Cristo? Era mexer nesses pontos. E eu dizia para ela, Glícia, minha esposa, né? Vocês não conhecem, ainda não conhecem. Eu dizia, é até complexo, porque existe o momento certo de você orar, interceder, impor as mãos sobre uma pessoa, por exemplo, que está enferma. Mas você tem que saber o momento. Porque aquilo ali pode ser uma situação permitida por Deus para que a família seja alcançada. Não sei, Deus sabe trabalhar, a gente não sabe, mas Deus sabe. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou pegando exatamente também, fazendo uma ponte aqui com a história de Jó. Jó estava doente, era uma enfermidade maligna, lepra. Hoje os estudos aí estão bem mais avançados, mas muita gente morreu de hanseníase, de lepra. E aí? Não foi permitido por Deus? Para você tentar entender onde é que eu estou alcançando. Porque à medida que eu vou estudando, tem hora, a minha aula eu acho que é diferente, porque eu meio que debato com vocês e também conto, né, as minhas situações de entendimento. Eu tenho achado cada vez mais, não difícil de ser cristão, mas eu começo a ver o meu caminhar cristão de uma forma totalmente diferente daquela de quando eu aceitei Jesus novamente, há 2 anos atrás. É muito mais complexo, mas não é complexo de difícil, é porque precisa se estudar e entender. A gente tem, isso é fato, a gente tem que entender que uma vez que reconhecemos Jesus Cristo, que nos entregamos, nós passamos a ser ferramenta de Deus no projeto dele. E quando eu passo a ser ferramenta, qualquer coisa pode me acontecer, mas qualquer coisa permitida por ele. Eu posso inclusive até morrer por permissão de Deus, mas a minha morte com certeza vai influenciar alguma coisa que ele permitiu. Ele diz, vocês podem estar dizendo, esse cara está ficando doido. Tô não. Quando eu começo a me assumir que o meu querer
está em segundo plano e o querer de Deus está em primeiro plano, eu tenho que exatamente é quando eu vou descansar. Porque se eu sei que eu estou buscando, se eu sei que eu estou estudando, se eu sei que eu estou orando, se eu sei que eu estou lutando contra as minhas vontades, se eu estou fazendo um esforço para me manter, né, santo, como a própria palavra diz, buscar a santificação, como é que eu não vou ter a certeza de que Deus está cuidando de mim? Eu vejo pelas ações que têm acontecido praticamente diariamente na minha vida. Ah, tá vendo como, Emiliano? Está chegando bênção material? Tu que pensas que é bênção material? Sabe? São praticamente milagres que têm acontecido, praticamente constantes na minha vida. Mas sabe por que Deus faz isso? Para cada vez mais você que está buscando saber que você é um instrumento dele. Você não disse que quer entregar a sua vida a Jesus? Está entregando sua vida a Jesus? Então entregue tudo a ele. Deixe ele fazer por você. Jó tinha essa condição. Vou voltar um pouquinho aqui para a gente eu tentar até, inclusive, a aula hoje não ser tão longa. Mas Jó tinha essa condição, tinha já essa certeza quando a vida dele estava assim, ó, boa, primeira, né? E logo quando ele perdeu, nos primeiros dias, ele passou por uma crise, inclusive ninguém falava com ele, nem ele mesmo falava. Os 7 dias, inclusive esses 3 abençoados aí, amigos dele, passaram 7 dias sem dar uma palavra, porque a situação era calamitosa. Mas Jó, diante de toda dificuldade, não arredava o pé. Não arredava o pé. E não teve poder de persuasão de quem estava bem, que poderia, se tivesse outro entendimento, iria cuidar de Jó de maneira diferente, né? Nem o poder de persuasão que os 3 amigos tiveram não conseguiram mudar a certeza que Jó tinha de que ele estava, por mais que tudo estivesse acontecendo, ele estava certo. E Deus só contemplando, a gente vai chegar na lição, o que é que vai acontecer. E você vai entender quando eu digo que tudo que aconteceu com Jó é porque Jó era instrumento de Deus. E quando a gente é instrumento de Deus, a gente tem que permitir que tudo que Deus quiser que seja feito através de nós, ainda que seja a dor, ainda que seja a morte, tá certo? Vai ser vitória. Porque quando eu penso que, eu posso morrer, meu amado, se eu, pela boca de que me entrego, que estou descansando em Deus, mas fico me apegando a esse mundo aqui, então não, no fundo, eu não acredito na promessa real, verdadeira, que é o fim, que é quando Jesus Cristo vier nos buscar, que já está com tudo preparado, lugar onde não tem morte, não tem dor, não tem pranto, não tem pecado. Isso é muito romântico. Então, meu amado, eu não sei o que eu lhe dizer. Num dia eu também pensava talvez igual a você. Mas é isso que eu estou dizendo, as experiências. Jó tinha experiência. Porque Jó não admitiu mesmo, né? Não deixou aquelas palavras dizer, homem, se arrependa, tem um pecado oculto aí. Por que ele não deixou isso acontecer? Porque ele tinha certeza como se diz assim, no pouco da força que Jó tinha, ele tinha certeza que ele não tinha cometido pecado que justificasse aquilo ali. Ele tinha essa certeza. Vamos voltar. Glória a Deus. Segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal, né? É aquilo que a gente falou. Ele veio, criou tudo muito lindo, muito maravilhoso, deixou lá para o povo, né? Para o homem. E agora vocês aqui meio que se virem. Acreditem em mim, eu estou lá. Não quero nem saber o que é que vocês estão fazendo aqui. A lição passada falou na história do devaneio, né? Falava muito na história dos devaneios humanos. Certo? Das loucuras, das vontades, da história do humano. E Deus não está preocupado com isso aqui, não. O problema teu, quer ser salvo. Planta somente o bem a partir de um único princípio, que tu vai colher o bem. Esse princípio existe na Bíblia. Pelo amor de Deus, entenda, existe sim, mas ele não pode ser levado como regra geral, porque nós, como instrumentos de Deus, podemos fugir a essa regra por conta do propósito de Deus no plano dele maior. O meu querer
Vou repetir novamente, o meu querer nunca poderá ser maior do que a vontade de Deus. Amém? É difícil aceitar isso? Talvez. Mas é o que Deus quer para nós. Eu sou instrumento dele, estou no exército, até diz, né? Sou soldado de Cristo. É soldado? O que é que o soldado faz? O soldado, enquanto não tem guerra, está certo. Está sendo preparado no quartel, dorme, se alimenta, não é? Ainda ganha um saláriozinho. Mas aí quando estoura uma batalha, quem é que vai? Ah, não vou não, que senão eu vou morrer. Então não ia ter exército. Não é verdade? Vamos pensar direitinho, vamos mais para frente. Glória a Deus. Vou passar aqui. Bildade faz 3 discursos teológicos para ele. Vou aumentar aqui para vocês verem. Ele atribui o sofrimento de Jó à existência do pecado. Hoje ele vai pautar em cima disso. Orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição. E como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Terceiro, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e criatura. Aí foi aquilo que a gente falou, né? Que ele vai começar pegando pesado para cima de Jó, sabe? Aí já lá no terceiro ponto, aí ele vai dar uma amenizada. Vai ver que, né, não tem mais o que falar a respeito. E vai só dizer, olha, só te digo uma coisa. Quer ficar nesse teu achismo aí, Jó? Essa tua história de que vai ter alguém que vai advogar por ti? Certo? Eu só te digo uma coisa. Deus é grande demais para estar preocupado aí com essa tua situação. Certo? Se tu não quer, problema teu. Vai morrer mesmo, vai pro inferno. Eu tô mesmo vendo como se fosse alguém dizendo hoje. Quantas vezes a gente não chegou para aconselhar uma pessoa e disse, olha, toma jeito, porque isso está acontecendo na tua vida, isso é um pecado, eu não sei o que, tu toma jeito, senão tu vai pro inferno. Quando eu digo a você que é um livro que traz uma reflexão, e antes de pastor, inclusive pastor, viu? Tem muitos pastores aí que estão aconselhando errado. Tem, ovelha tem sim. Né? Falta o discernimento, falta o preparo, falta o estudo, falta a revelação da Bíblia. Aí estão pegando um princípio aí, estão matando muita ovelha, viu? Tem muita ovelha que está saindo do aprisco, como diz assim, da seara, de dentro da igreja, porque quando pensava que ia receber um apoio, né, um conselho da parte mesmo de Deus, através do homem de Deus, o homem de Deus veio para, como diz, para terminar de matar. Entendeu? Mas, vamos para frente. Então respondeu Bildade o suíta, aí a gente vai para a leitura bíblica, né? Eu vou passar rápido aqui. Mas é exatamente a leitura bíblica, ela passa em 3 passagens do livro de Jó, para exatamente enfatizar exatamente os debates, né, que Bildade traz hoje que eu digo na aula, para Jó. Então respondeu Bildade o suíta e disse, até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso, né? Meninos, Jó, até quando tu vai continuar falando, desculpa o termo, é um termo que a gente usa aqui, regional, até quando tu vai continuar falando baboseira, menino? Isso não tem fundamento não. Versículo 3, porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Né? O direito e a justiça para Bildade era o moralismo, era o legalismo apenas. Se isso está acontecendo, isso nunca poderia, isso ele dizendo a Jó, e isso que está acontecendo na tua vida, está fora de regra. E a regra até hoje, a regra que dita o mundo, a regra que dita, né, os judeus, que era na época dele os judeus, os tementes a Deus, não é essa que tu está vivendo não, viu, Jó? Versículo 4, se teus filhos, olha mesmo, se teus filhos pecaram contra ele, contra Deus, também ele, Deus, os lançou na mão da sua transgressão. Olha que palavra dura ele está dizendo a Jó. Jó numa situação dessa, né? Aí pega outra passagem, Jó, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Então respondeu Bildade o suíta e disse, até quando usarei, Jó, artifícios em vez de palavras? Tu tá com churumelas, como diz aquele personagem da escola do professor Raimundo, né? Até quando tu vai estar usando esses artifícios em vez de palavras? Palavras que ele diz aqui seriam as palavras, o legalismo, né? O que estava possivelmente registrado
através da tradição. Considerai bem e então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Ele está dizendo, a terra, o princípio que a gente tem aqui como verdade vai mudar por causa de tu, Jó? Como diz, por causa de tu não está se achando não, rapazinho? Baixa a bola, rapaz, baixa a bola. Tu acha que tu é, como diz, é o último biscoito do pacote, é? Eu estou aqui para a gente, né, tentar entender aqui, ó. Remover-se-ão as rochas do seu lugar por causa de tu, por conta dessa tua condição aí, desse teu problema, dessa tua situação. Homem, tem jeito, né? Aí vamos lá. A terceira passagem ainda da leitura. Aí vem para Jó, capítulo 25, versículo de 1 a 6. Ó. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, o filho do homem, que é um bicho. Né? Ele termina exatamente a parte do terceiro debate, né? se colocando e colocando, principalmente Jó, que estava nessa situação complicada para os olhos deles, né? Como dizendo assim, meu amigo, Deus não vai sair do seu trono não para vir resolver esse problema. Né? Os homens aqui, esses homens são pecadores mesmo, meu amigo. É o verme, como está até registrado na própria palavra. É um próprio verme. Toma jeito de gente, Jó. É somente tu rever aí e confessar esse pecado que está oculto. Né? Eu até diria, quando ele disse, eu estava aí, a conjectura minha, eu até dizia que ele estava, eu digo, é bem capaz de Bildade também ter dito que Jó, né, fez maracutaias econômicas, inclusive para enriquecer. É porque aí o texto, né, vai dando essa fluidez, você até pensa, se ele falou em relação aos filhos, imagina se ele estava dizendo que era um pecado oculto. Quantas pessoas hoje, inclusive na Seara, tem crentes aí subornando também e só negando imposto para garantir o dinheiro. A gente até falou uma vez disso. Queriam pegar Jesus em relação a isso. Senhor, é lícito pagar impostos? E o Senhor Jesus, naquela sua sabedoria maravilhosa, disse: quem é que está aí na moeda? Ele disse: Jesus, esqueci o nome do imperador. César. É César, Senhor, que está. Então, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Dê testemunho, meu amado. Dê testemunho. Você diz: mas isso é injusto. Mas dê testemunho. Como é que você vai fazer as mesmas práticas? Você está ocultando talvez o pecado, né? A sonegação. Para muitos, talvez até nem sua esposa, seus filhos ou vice-versa, né, não estejam sabendo, mas Deus sabe. Aí sim, quando acontece uma coisa dessa, tipo, parecido, que diz que o que aconteceu com Jó não aconteceu, né, nesse grau de complexidade de provas, de tudo, né, não aconteceu com ninguém na Bíblia. E eu acho, tenho quase certeza que também nesse mundo, ninguém sofreu como Jó sofreu. Né? Então, quando chega uma situação dessa, é a hora que o homem vai precisar botar a cabecinha no travesseiro, ou, né, esfriar e reconhecer. Eu trabalho na igreja, sou presbítero, sou diácono, sou o que for. Não, pode até não ser nada. Mas muita gente diz que eu sou um homem de Deus e eu, no fundo, não estou fazendo alguma coisa certa, né? Não estou fazendo. Eu vi, aí eu trago para hoje, eu vi muitos. Semana passada falou na história dos canais aí, né? Pirata aí de Sky, né? De coisa, de Sport TV, etc. E a quantidade de cristãos
que vendem esse pacote deliberadamente nas redes sociais. Compra aí por 20, 30 reais, bota aí na TV Box, não sei o que, instale, né, a história lá. Meu irmão, tá errado. Se isso aí fosse aberto, primeiro o canal pegava em qualquer casa. Se você quer ter o prazer, diz, Senhor, eu queria. Ora, Deus, se for da permissão dele, ele vai dar uma condição de você comprar um pacote de uma TV por assinatura. Mas eu digo até, às vezes, ele nem permite, porque se a gente já nem tem tempo, né? Já disse que não tem tempo para ele, imagina agora um mesmo mundo de canal aí disponível para você assistir. Quando é que você vai ter tempo para Deus, né? É complicado, não dá para generalizar, mas é a desculpa que a maioria diz que tem. Não tem tempo porque trabalha demais, quando chega tem menino, tem casa, não sei o que, bebê, bababá. Bom, cada um, aí é uma história do ditado, cada um sabe onde o calo aperta. Deus, através de Jesus Cristo, hoje para nós, ele tem a solução para a nossa vida. Agora, eu e você, a gente tem que dar o primeiro passo. Você não sabe onde o calo aperta? Toma atitude para começar a curar o calo. E como é que cura esse calo? Eita, meu amado. Joelho, oração, entendimento da palavra, deixar Jesus trabalhar na nossa vida. Vamos lá, 36 minutos. Já passou até da quantidade do tempo que eu queria. Era o meu desejo para terminar a aula. Mas vamos lá. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. A gente viu isso, né? Os tópicos da lição. Pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Tópico 2. O pecado visto como quebra de moralidade tradicional e tradição, né? Tradicional, que é a história do moralismo por tradição, que a gente inclusive falou agora nessa parte introdutória. O pecado em contraste com a majestade de Deus, né? A grandeza de Deus, a onipotência. Ele é onipotente, mas não é ausente. Era isso que Bildad dizia, que Deus não estaria presente, né? Não estaria envolvido nessas questões humanas, nesses probleminhas humanos. Então o tópico 1 trouxe, né, o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. A teologia de Bildad, deixa eu aumentar aqui para vocês, a teologia de Bildad, está lá em Jó, capítulo 8, versículo de 1 a 22, possui semelhanças com a do seu amigo Elifaz, foi aquilo que a gente também disse. Para Bildad, Deus não era injusto, então Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Inclusive Bildad bota Deus numa situação, ele usa Deus para dizer assim, meu amigo, Deus não é injusto não. Se eu pago esse preço, olha mesmo, eita, Espírito Santo trazendo. Bildad devia estar dizendo aqui para o nosso tempo de hoje, meu amigo, se eu tenho que pagar esse preço aqui, tenho que ir de manhã, de tarde, de noite para a igreja, etc. Eu, né, e usa como o fariseu e aqueles outros, né, que gostam de fazer as coisas para mostrar aos homens, né, que são religiosos. Aí diz, como é que Deus ia ser bom para tu? Para mim, eu não recebi a metade do que eu peço a ele. Como é que tu, numa condição dessa, né, vai ter chance de receber? É muito ora não tem gente que diz isso. Tem muita gente que diz isso, quer fazer da religiosidade via de regra, e não é cada um. Essa história deixa eu colocar aqui a palavrinha que inclusive eu tinha separado aqui, né? A questão da convicção pelo fato da sua aproximação, de deixar o Espírito Santo fluir na sua vida, né? Isso aí, essa intimidade, chegou a palavra, essa intimidade sua com Deus, ela faz toda a diferença, meu amigo. Ah, mas tem um ali que diz que não olhe minha vida não, que eu tenho intimidade com... Deixe ele com Deus. A gente também já viu na palavra, já viu na lição, o julgamento é de Deus, meu amado. Se o amado ali, que se diz cristão, né, leva uma vida, só Jesus e Deus que sabe, né? No caso do Jesus, porque é o nosso advogado, ele professa isso com a boca. Só Jesus sabe, deixe ele, rapaz. Deixe ele viver a vida dele. Não nos cabe o julgamento. Se todo cristão parasse para pensar isso, deixasse de julgar, de se importar com a vida dos outros, não no sentido de ajudar, quando tiver necessidade, você sentir o Espírito Santo chegar lá, né, e dar uma mão, mas de ajudar na intenção desculpe o termo, de curiar a vida do outro, sabe? De saber o que está acontecendo na vida do outro. Me perdoe, meu amado, eu acho que é você que precisa
se converter de novo, viu? Aceitar Jesus Cristo de novo. Vamos lá, para frente. A teologia de Bildade destaca uma meritocracia humana, aquela história que a gente falou aqui, né? Que o homem só alcançaria a graça de Deus pelos seus próprios méritos, né? E não é assim. O processo está aí, ó, no processo de justificação diante de Deus, e não a graça que flui de Deus. Bildade pensa que o sofrimento de Jó seja consequência do pecado oculto, e para Bildade, Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus, fazendo o quê? Confessando, voltando para a regra, né? Para a regra que a gente coloca, que a gente disse aqui, né? Para o legalismo religioso, para o moralismo ético, né? Mas Jó tinha o que eles não tinham, talvez. Que eu tenho quase certeza que eles não tinham, que era a intimidade, né? A intimidade com Deus. Isso aí fez toda a diferença na vida de Jó. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus, então? Né? Jó pergunta a ele: então como é que se justificaria o homem para com Deus? Como é que o homem vai se justificar com Deus? Se você está me dizendo aí, né, que Deus está lá longe, que Deus não escuta, então e aí? Como é que o homem vai se justificar? Aí tá aí, ó, Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Por quê? Porque no homem não existe homem perfeito. O que Jó estava dizendo, Jó, olha, meu Deus do céu, diante de uma dor daquela, o homem vem, como eu digo, parece, boca, canal. Bildade, não. Como é que o homem que é pecador, se não existe homem perfeito, se todos os homens são pecadores, como é que ele próprio vai se justificar? Como é que ele próprio vai, por mérito, alcançar a graça? Ele próprio, o próprio homem. E foi aquilo que a gente falou. Jó, inclusive, ele vai pedir, mas ele já tocava no assunto exatamente disso, de que nós só alcançaremos a graça, né? Está até o termo aqui, né? A justificação e a graça, né, com Deus através das infinitas misericórdias que o próprio Jesus Cristo, né, como advogado, recebe e escuta. Eita, Emiliano, para me dar trabalho, mas ô glória, está reconhecendo, é isso aí. Enquanto a graça é até o tema do nosso programa. Enquanto houver graça, enquanto estivermos no ano aceitável do Senhor, meu amigo, então há esperança para mim e para você. Outra pessoa me perguntava: e aí, a história do livro dá meu nome no livro da vida? Aí quer dizer, o cara aceita Jesus, o livro está lá, aí se desvia, apaga. Como eu disse, o livro é uma metáfora. Mas enquanto estiver no tempo da graça, como Deus dá o livre-arbítrio, se a pessoa quer se arriscar, dizer, não, eu vou voltar no mundo ali, vou dar uma volta no mundo. Se morrer sem Deus, ou se Jesus voltar para receber a igreja, quem está se arriscando? Quem está se arriscando é quem optou em deixar, em apagar, deixar apagar o nome do livro da vida. Foi essa a justificativa que eu dei a essa pessoa que me fez essa pergunta, inclusive me fez essa pergunta ontem. Vamos lá, tópico 2, o pecado visto como quebra de moralidade tradicional. Glória a Deus! Moralismo por tradição. A história da tradição também que a gente mencionou ali no início da nossa ministração, no início da nossa aula. Bildade também está comprometido na defesa da moralidade, que ele acredita ser a correta. Bildade defende um moralismo fundamentado na tradição. Ele foi o primeiro, quando esquentou, vamos dizer, a cabeça mesmo com o Jó, disse: meu amigo, você pare com isso. Se essa sua conduta aí, se isso que você está nos dizendo aqui, isso aí cai de boca em boca, como diz a história, a legalidade religiosa, o moralismo, o moralismo, você está colocando em risco toda a tradição, porque não é assim, Jó. E Bildade vai vir com essa mesma coisa, defensor ferrenho da moralidade, das regras, certo? Só reiterando, não vou detalhar tanto nessa explicação. Entenda, o princípio da causa e efeito da lei da semeadura, ele existe na Bíblia, mas assim como falamos na lição passada, ele não pode ser um princípio único, uma verdade para ser aplicada em todos os casos. Amém?
Porque aí nós estaríamos negando também, primeiro, a onipresença do Senhor, o próprio Espírito Santo, que o próprio Jesus disse que deixaria o Consolador, né? Se ele não vai falar comigo, se ele não fala comigo, se ele não existe, então tudo que eu fizer realmente vai ter um preço, vai ter a história da generalização. Não é assim. O Espírito Santo, né, nos acalenta, né? Diz que até ora quando a gente não tem força, ora por nós, apresenta por nós a Jesus Cristo as nossas petições, as nossas causas quando a gente está sem força, quando a gente está passando por uma situação, né? E aí? Tá certo? Vamos para frente? Tá terminando, segura aí, meu amado. O próximo ponto diz que para a Bildade, né, a subversão da ordem moral. Para a Bildade, o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências. Jó, você quebrou as leis, por isso você está pagando. Ao não reconhecer isso, Jó estaria tentando subverter a ordem moral. Jó, apesar, eu imagino, meu Deus, se Jó não tivesse com essa lepra aí. Se Jó não tivesse com essa lepra, o cristão, sou eu que estou dizendo, viu? Não é a palavra não. O cristão era capaz, Cristo ainda não, mas o judeu, temente a Deus, era capaz de mandar matar Jó. Se Jó tivesse com uma conversa dessa e não tivesse num estado tão deplorável, eu acho que eles não esquentaram nem tanta cabeça com Jó, porque viram Jó tão mal, diz que ele fedia, magro, cheio de esqueci a palavrinha da parte dermatológica que diz, né, de furúnculo, de coisa no corpo. Ele disse, homem, vamos só dar um jeito de dizer a esse homem que ele cala a boca dele, fique sofrendo aí, claro, que daqui uns dias ele morre. Pronto, ele não quer, vai morrer, vai para o inferno. Mas eu imagino, porque quem matou Jesus Cristo? Jesus Cristo precisava passar assim pela morte de cruz. Mas quem condenou Jesus Cristo à cruz foi quem? Se não foram os próprios judeus. Ah, meu Deus, Pilatos, né? Herodes, esses outros aí foram só personagens que, pela função que eles exerciam no Império Romano, né? No governo de Roma, tinha que passar por eles e eles tinham que decretar, mas a voz do povo, né? Não foi. Eu até digo que foi a voz de Deus, porque no fundo a gente sabe que Jesus precisava passar pela morte de cruz. Mas a voz do povo era que mata esse homem, mata, crucifica. Eles queriam se ver livres de Jesus. Parece, aí é conjectura minha, que eles queriam fazer o mesmo que Jó. Não fizeram porque sabia que Jó estava perto de morrer, na vista deles, na concepção, no entendimento deles. Esse homem aí não passa não, mais 3 meses não. Do jeito que ele está aí, couro e o osso, passa mais não. Mas vamos tentar aqui ver se ele não começa a bradar isso aí, senão ele vai quebrar. Esse testemunho que ele está dando aí vai atrapalhar tudo, meu amigo, né? Ele está quebrando as leis morais, né? Não está seguindo a ordem, o princípio. Rapaz, vamos dar um jeito aqui, vamos para frente, para vocês verem como foi, né, complicada a vida de Jó, a situação de Jó em relação a isso. Mas vamos lá, olha, ele era inocente e o seu sofrimento não teria razão aparente. A gente sabe disso. Ele era inocente, ele ia fazer o quê? Se a situação dele estava fora do que eles queriam generalizar. Estão querendo generalizar uma situação que no fundo era nova, né? Mas estavam querendo condenar um homem que não tinha cometido erros. Terceiro, contemplando a cruz, Jó abandona toda a tentativa de se auto-justificar e apela para um mediador, redentor, que defenderá a sua causa. Aí vem, é a palavra linda no livro dele, né? Eu sei que meu Redentor vive, né? Dentro de todo o debate dele com Bildade, ele vem dizer, olha, tá certo, vocês não querem, vocês não aceitam, tá certo, eu também não vou questionar o que vocês estão dizendo, mas também eu não vou aceitar, eu não tenho pecado, vocês estão dizendo que eu tenho, eu não tenho. Eu sei que no fundo, eu sei que meu Redentor vive e vai ter alguém que vai ver, né? Que está me enxergando, que vai me enxergar, tá certo? E vai resolver a minha situação. Os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição de Cristo, né? A gente falou exatamente também isso.
Jesus hoje é o nosso advogado, é o único mediador entre o homem e Deus. A palavra de Deus diz isso, salvo engano, lá em 1 Timóteo. O tópico 3 vai encerrar agora, gente. O pecado em contraste com a majestade de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Jó dizendo, clamando, mediador, que tem gente que vai vir. Aí agora que ele vai, ele vai dizer, me deixe de onda. O Deus maravilhoso, esse Deus também que nós cremos, o Deus todo-poderoso. Ele não vai se envolver com isso, não. O homem está muito distante dessa provisão, desse cuidado que tu dizes aí nesse teu discurso, que vai ter alguém que vai te justificar, que vai vir cuidar de você, como diz a história, que vai te dar uma nova vida. Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Bildade diz exatamente o que não diz o Novo Testamento quando a gente aceita Jesus Cristo. Segundo os deístas, Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Eu tinha deixado aqui exatamente para vocês perceberem, verem a história do que eram os deístas. Os deístas, na verdade, eles creem que existe um Deus todo-poderoso. Mas que essa religiosidade, sabe? Essa questão de intimidade com o Espírito Santo, sabe? De cuidado, de intercessão, dessas mínimas coisas na vida da gente, Deus está vendo, intercede através de seus anjos. Isso, para os deístas, é conversa fiada. Deus está lá. E você tem que fazer a sua parte, e o que você planta, é como Bildade diz, o que você plantar, você vai colher como princípio único, e não tem isso. Diferente dos teístas, que somos nós, que principalmente os pentecostais, já que Jesus deixou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, desde a sua ressurreição, quando ele apareceu para os apóstolos, o Espírito Santo, desde lá está conosco até hoje, até agora. Até agora. É a representação de Deus na terra, é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. É o que hoje nos ajuda, fala conosco. É o Espírito Santo. É de fato, por isso que Deus vive por conta disso, porque o Espírito Santo vive. O Espírito Santo foi deixado assim que Jesus ressuscitou. Eis que eu vou, mas vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. Amém? É por aí. Vamos para frente? Glória a Deus. O Deus defendido por ele não é a revelação da Bíblia. Exatamente. Essa justificativa de Bildade não é a justificativa, por exemplo, que nós temos hoje. Justificativa não é a revelação. Justificativa não é mais forte ainda. Não é a revelação que está lá no Novo Testamento a respeito do que já foi revelado. Foi tudo revelado. Foi exatamente isso que eu falei a respeito, por exemplo, do Espírito Santo. Tá certo? Se eu negar isso, então a Bíblia é mentirosa. A Bíblia é mentirosa. Tá certo? E a gente tem que ter muito cuidado. Eu vou fazer essa pontuação agora, o Espírito Santo pediu. Mas tem que ter muito cuidado também, viu, irmão? Para às vezes não se contaminar, porque a gente tinha uma história de ser muito, como é que eu digo, politicamente correto, vou usar esse termo aqui, e dizer assim, não, eu gosto de andar com fulano. Fulano disse que aceita Deus, por mais que ele não vá para uma igreja, não demonstre assim a questão de oração, porque a oração tem poder, etc. Mas ele disse que dá Deus para mim, eu disse que crê em Deus, para mim tá tranquilo. Cuidado, viu? Cuidado com isso. Tá certo? Cuidado com isso, porque o ser humano depois, quando chega os enfados ou as provas, a primeira coisa que ele faz é se chatear com a situação que para ele é incômoda ou que não seria merecedora. É como se Deus estivesse sendo injusto com a pessoa. E a primeira coisa é o quê? Não sei para que eu passei a vestir paletó. Não sei para que eu deixei de tomar minha cervejinha socialmente. Não sei para que. Se você for por comparação, meu amado, é por isso que a lei, inclusive Jesus Cristo dizia, que a lei é que aprisiona. Ser cristão apenas
por cumprimento de lei, isso enfada. Porque o que me convence a ser essa nova pessoa que eu tenho sido, por exemplo, até hoje, e que ainda tenho muito que melhorar, não é a lei simplesmente pela lei, mas é intimidade. São as duas coisas, é o casamento das duas coisas. É a leitura, é a revelação da palavra de Deus e vamos dizer assim, a aplicação na realidade daquilo que eu li através, da ação do Espírito Santo na minha vida. Aí é onde está a diferença. Por isso que não deixa de ser, enfadonho ser cristão. E passa a ser dinâmico. Eu digo a vocês que essa dinamicidade dos desafios da vida, quando você começa a enxergar o cristianismo desse jeito, tira você de uma rotina. Porque a religiosidade, se você não está entendendo, não deixa o Espírito Santo agir, não busca, a religiosidade tende, a quem está só cumprindo, a ser religioso, a ser enfadonho mesmo, a ser monótono, a ser chato. É verdade, eu até concordo. Mas para deixar de ser chato, você tem que fazer a sua parte. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que ele já prometeu. E ele não mente. Busca, que você vai ter, você vai reconhecer, você vai receber. Amém? Vamos para frente, está terminando. Glória a Deus. Vamos lá, olha aí. Trouxe. Olha a diferença, vou aumentar aqui para vocês. A diferença dos deístas para o teísta. O deísta admite a existência de um Deus. O teísta também admite a existência de um Deus. Ele acredita que Deus originou o universo. O teísta também acredita que Deus originou o universo. O deísta crê que Deus não interfere. Aí chegou agora as diferenças. Crê que Deus não interfere ativamente nos eventos da Terra. Como diz, ele está lá na sua majestade, lá no seu, lá sentado lá no seu trono. E aqui, meu amigo, ele está preocupado com nada não. Já os teístas creem que Deus interfere ativamente nos eventos da Terra. O deísta não acredita em eventos sobrenaturais, profetas e livros sagrados. O teísta, que somos nós, acredita em eventos sobrenaturais, profetas e livros sagrados. O deísta não acredita em revelações. Nós, pentecostais, acreditamos sim em revelações. Paulo disse que a gente não descarte as ações do Espírito. Antes a gente coloque à prova. E se for boa, retenha o bem. Se for de Deus, retenha. Ok? Mas se não for, não tiver concordância com a palavra, então descarte. Mas nós acreditamos em revelações. O deísta não concorda com as afirmações religiosas. Nós concordamos sim com as afirmações religiosas. Amém? Aí, eu pensei que não estava aqui, que a gente não tinha adicionado isso, inclusive nos slides dos amados da EBD. Mas está aí, glória a Deus. Agora ficou bem completinho. Está terminando. Jó responde a Bildade com ironia. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Ele estava falando de um amor que Deus coloca no coração de quem é transformado, essa questão da misericórdia, e Jó diz com ironia, então, primeiramente, por que vocês vieram aqui? Se vocês só ouviram falar da minha situação, mas ninguém tinha ouvido nada da minha boca, então por que vocês também não vieram aqui? Se não para me ajudar, para interceder por mim, mas está sendo exatamente o contrário. Vocês estão aqui me ouvindo, como é que eu posso colocar? Como se fosse na justiça, indiciando, não, estão fazendo como se fosse uma acariação, Estão aí tentando entender ou criar o que não existe. Mas Jó responde com ironia dizendo, como ajudaste, Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço do que não tinha vigor. Porque é exatamente essa questão do amor, da misericórdia divina, é isso que Jó acreditava. Que ele, apesar da situação ali presente, mas ele tinha certeza que as coisas iriam mudar da parte, principalmente vindas da parte de Deus. Amém? Vamos lá? Então, a conclusão, a gente já comentou muito aqui,
hoje, inclusive, a respeito disso, não é? E eu queria, de fato, agradecer a você que está aqui conosco, né? Mais uma lição maravilhosa, né? Tivemos a oportunidade aí de aprender um pouco mais. Na próxima semana aí vem a teologia do terceiro amigo, né? Que o justo não passa por tribulação. Zofar vai vir meio que também para ainda complementar, né? Argumentar ou contra-argumentar Jó. Eu não digo nem contra-argumentar, que o pobre de Jó não argumentou e eles estão contra-argumentando, não. Na verdade, quem contra-argumenta é Jó com aquilo que ele acredita, né? Por conta devido da intimidade que ele tem. Então nós temos na próxima semana essa outra lição 8, que é a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Fica aí essa questão para nós entendermos, não é? Então, desde já, meu amado, eu quero agradecer sua presença. Hoje ainda foi mais curto, 1 hora. Eu pensei que daria para a gente fazer em 30 minutos, mas Deus sabe todas as coisas, né? Se você gostou da nossa aula, se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, que toda publicação, né? Todas as aulas que nós publicarmos aqui, inclusive para você que está nos visitando, nós temos uma live nas terças-feiras, que a gente já está, inclusive, chamando de culto, né? Inclusive você também, inscrito no canal, pode estar participando através do chat do YouTube, né? Enviando uma mensagem, enviando um vídeo que a gente também apresenta aqui no nosso programa da terça-feira, que começa pontualmente às 19h30. Amém? Então que Deus te abençoe, a graça e a paz, firmeza, né, na caminhada. Não solta a mão não, não solta a mão de Jesus não. Amém? E deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo te guiar. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima.